Vamos falar do que eu deixo os amigos à vontade para falar da bola que rolou. Aliás, desde o momento em que a bola começou a rolar, eu sinceramente me causou muita estranheza a forma que o Cruzeiro tratou o jogo. O time dentro de campo. Ah, mas caiu por causa disso? Obviamente que não, mas me causou muita estranheza. Desde o início, um time medroso. Por que perder por 2-0 como perdeu, ou atacar o adversário e tomar 3, 4, mudaria o quê? Então um time medroso, um time muito preocupado com o sistema defensivo, e não poderia ser diferente, né? Afinal de contas, o risco estava diante dos olhos de todos aqueles que estavam em campo. Mas eu achei o Cruzeiro passivo, eu achei um Cruzeiro pouco combativo. Já entregue. E o resultado acabou acontecendo, mesmo sendo um time covarde em campo. Um time já entregue, como o CJ destacou. Nós falamos aqui há algum tempo que o rebaixamento moral, que o rebaixamento técnico, que o rebaixamento tático, que o rebaixamento institucional, que o rebaixamento político, tudo isso já havia acontecido. E que faltava o rebaixamento matemático. E o rebaixamento matemático aconteceu ontem. Uma sucessão de erros, já de muito tempo, brincaram com a instituição, gastaram o que não poderiam gastar, em nome principalmente de crescimento individual. Sempre muita gente ligada ao Cruzeiro buscava isso. Eu preciso crescer aqui dentro usando como escada a instituição. E muita gente conseguiu. Colocando em xeque a marca, colocando em xeque a história de um clube quase centenário. E quando quase estaria completando, ou quase completando esse centenário, veio o rebaixamento, que é a maior mancha na história do Cruzeiro. Falamos aqui, para não dizer que estamos agora sendo oportunistas, nós falamos aqui há algum tempo. O clube precisa de uma higienização. Esse ranço precisa sair do Cruzeiro. O Cruzeiro não tem dono. Embora gente de dentro do Cruzeiro entenda que seja dono do clube. Essa higienização precisa acontecer. O Cruzeiro precisa respirar novos ares com novas figuras. Porque a sequência de quem está lá dentro, a sequência desse trabalho pode levar o Cruzeiro, embora muita gente não acredite, a uma situação muito pior do que a situação que o Cruzeiro se encontra nesta segunda-feira, 9 de dezembro, que é um time rebaixado. Então, eu não me iludo com nenhuma palavra dita pelo Zezé Perrella ontem na coletiva. Nenhuma palavra. Porque ele é parte muito importante nesse rebaixamento do Cruzeiro. Muito importante. Talvez a figura mais importante na construção dessa queda. Agora, ontem coloquei uma enquete no meu Twitter e a maioria pediu a permanência do Zezé Perrella. Aí você vai me dizer, bom, mas a maioria de cruzeirenses, não sei. É enquete, de qualquer forma, assustei. Porque a maioria, ali não dá pra você controlar quem vota na enquete. Você não consegue filtrar a pergunta, você vai no perfil da pessoa, você fala, esse aqui. Exatamente. Então, não me iludo. As pessoas que hoje estão no Cruzeiro ajudaram o Cruzeiro nessa queda que é uma mancha na história do clube. O clube precisa passar por uma higienização. Essa higienização, essa mudança precisa acontecer já e com o apoio da própria torcida. Senão,
a coisa pode piorar ainda mais. Vocês acreditam que possa piorar? Talvez não, porque muita gente não acreditaria no rebaixamento. E aí hoje é uma realidade. Então não duvidem do que possa acontecer caso as pessoas que hoje estão comandando o clube continuem por lá. Agora, pedir novas eleições vai ajudar? Vai resolver alguma coisa? Eu cheguei a falar disso aqui semana passada. Se o clube politicamente hoje é uma coxa de retalhos, uma nova eleição vai ajudar em alguma coisa? Eles costuram os apoios e as peças seguirão as mesmas. O que não se pode é usar o Cruzeiro como escada política, como escada institucional. E lamentavelmente a construção do rebaixamento foi com base nisso. Usaram o Cruzeiro como escada. E se algo não for feito, continuarão usando o Cruzeiro como escada. Então não me iludo com uma palavra dita ontem na coletiva. Acho que nenhum dos cartolas do Cruzeiro mereceria espaço numa coletiva após o rebaixamento. A maior mancha institucional / política do clube. Ninguém teria esse direito. Bom dia, senhores. Bom dia, Everton. CJ Ale, um abraço, ouvinte ligado na Rádio 98. Ô Everton, talvez tenha sido o rebaixamento mais improvável, né? Entre os grandes que caíram, pelo investimento, pela expectativa que se criou no início do ano e principalmente por ter o elenco rebaixado ser o elenco bicampeão da Copa do Brasil, né? E reforçado ainda. Talvez tenha sido o rebaixamento mais improvável e ao mesmo tempo talvez tenha sido o rebaixamento mais merecido entre os grandes por conta de tudo que aconteceu extracampo no Cruzeiro ao longo da temporada de 2019, que lá na frente, no início do ano, se desenhava como uma temporada de boas campanhas, de disputa de títulos, mas com o passar dos meses a gente foi observando e detectando vários problemas, principalmente depois daquela matéria do Fantástico que foi ao ar, devido a denúncias feitas por gente de dentro do clube aos jornalistas da Rede Globo e que, de forma muito competente, fizeram aquela matéria e desencadeou várias outras coisas dentro do clube. Talvez o rebaixamento do Cruzeiro para a Série B do ano que vem, e eu espero que muitos me entendam, nesse momento seja o menor dos problemas, né? Porque o cenário para 2020, já com o rebaixamento, ele é o pior possível. A queda orçamentária, as possíveis perdas de mando de campo, as possíveis sanções que o STJD vai impor ao clube, a debandada, o que vai acontecer com o clube politicamente, porque me preocupa muito, porque a entrevista do gestor de futebol do clube e presidente do conselho, Zezé Perrella, me assustou, porque ontem o presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro Esporte Clube foi a público e, de forma indireta, disse que o conselho não vale absolutamente nada. O conselho é como se fossem estátuas dentro do clube, não mandam em nada, não serve para nada. Ora, se o Perrella detectou tudo aquilo que ele falou ontem na entrevista coletiva, por que ele, como presidente do conselho, não deu o grito, não bateu a mão na mesa? Ah, mas o conselho não pode impedir o presidente de assinar, mas pode ir pro microfone, pode denunciar, pode ir lá pra imprensa e denunciar, pode mandar dossiê. Pelo menos o que chegou pra gente é que o antigo conselho fiscal cansou de enviar documentos ao presidente do conselho, abrindo os olhos, avisando: tem coisa errada, nós estamos impedidos de ter acesso a determinados documentos. E o próprio ex-diretor vice-presidente de futebol, Itair Machado, foi ao microfone e disse que mandavam todos os documentos, menos alguns. Talvez esse menos alguns estivessem fazendo muita falta e fizeram muita falta. Muita coisa estava sendo escondida e debaixo dos olhos do presidente do conselho. E pelo que a gente sabe, o filho do presidente do conselho fez parte dessa diretoria. E de maneira remunerada. Ele também não sabia de nada? Não tem conversa entre pai e filho? Então, Zezé Perrella, você pode enganar muita gente, mas a muita gente você não engana.
Tem muita gente que é bobo, ou se faz de bobo. Outros não. Não tem trouxa. A torcida do Cruzeiro não tá repleta de trouxa. A imprensa não tá repleta de trouxa. Então nós vamos questionar. Por que como presidente do conselho e por que tendo uma pessoa de sua família dentro da diretoria, nada foi feito? E vir para microfone agora, depois do rebaixamento? Ora, e é muito populista dizer que só fica se o torcedor quiser. Sabe por quê? Porque o torcedor não manda nada. Se 90% da torcida for pra rede social, for pra sede e pedir pra ele sair, quem manda é o conselho. Quem vai tirar ou deixar é o conselho. E ele mesmo disse que não vale nada. E esse conselho que ele falou ontem que não vale porcaria nenhuma. Bando de omissos. É assim como ele foi omisso. Minimamente omisso. No mínimo foi omisso, no mínimo fez vistas grossas. No mínimo compactuou com tudo que vinha acontecendo. Então depois é muito fácil colocar a culpa no Mano Menezes, no Abel Braga, no Thiago Neves, no Dedé. Todos esses têm culpa. Mas a maior parcela de culpa é dos gestores, da diretoria. Todos os culpados têm nome e sobrenome, Everton. Wagner Pires de Sá, Serginho Alterosa Nonato, Itair Machado. Que são todos crias do próprio Zezé Perrella. Pois é, Gilvan de Pinho Tavares, Zezé Perrella, entre outros conselheiros, esses são muitos, né? E aí eu nem sei o nome de vários desses. Conselheiros estão lá trabalhando, ganhando a fortuna para ajudar a afundar o clube. E aí o torcedor vai pro estádio ontem e vê aquele futebol medíocre. Aliás, estou vendo um monte de gente criticar o Argel Fux porque ele está se gabando, dizendo missão dada é missão cumprida. Ele tem razão. A matemática é simples. Se o Adilson tivesse feito a campanha que o Argel fez no Ceará, somando 2 pontos, e se o Argel tivesse feito a campanha que o Adilson fez no Cruzeiro, não somando um mísero ponto, o Ceará teria terminado o campeonato com 37 e o Cruzeiro com 38. E o Ceará teria sido rebaixado. Então o Argel tá certo. Missão dada pra ele foi cumprida, porque o Adilson assumiu o Cruzeiro e em 3 jogos perdeu 3. Foi covarde nos 3. O jogo do Cruzeiro ontem no Mineirão... Patético. Foi nojento. Patético. Nojento. O Cruzeiro no primeiro tempo, tocando bola, fazendo o tempo passar, e um time jogando. Ele escalou 3 volantes, um time defensivo o jogo inteiro. O Cruzeiro se apequenou dentro de campo ontem. O Adilson Batista montou um time defensivo num jogo que ele tinha a obrigação de ganhar para não ser rebaixado. Então o Adilson Batista tem culpa também, menos do que todos, mas tem. Eu não tô sendo oportunista, eu falei que eu prefiro até o Wagner Mancini, eu não gosto do trabalho do Adilson Batista, mas eu repito, ele é o menor dos culpados, mas eu tô destacando aqui porque eu tô falando do jogo e desses 3 jogos do Cruzeiro. E que o Argel lá em Fortaleza somou 2 pontos e que aqui o Cruzeiro não somou nenhum. Então todo mundo tem culpa. Ontem foi um jogo nojento e tudo que aconteceu na arquibancada, gente quebrando cadeira, arremessando cadeira, é culpa da Polícia Civil, é culpa do Ministério Público, porque o cidadão, o rapaz que jogou uma garrafa e os outros que arremessaram cadeira e grades no clássico, esses aí são anônimos. Não aconteceu nada com esses caras. E quem tava no Mineirão ontem sabendo disso, que não aconteceu nada, ficaram impunes, foram lá e fizeram a mesma coisa. Quer saber? O cara jogou uma garrafa, não aconteceu nada com ele, vou aqui jogar também. Os caras quebraram cadeira e as imagens mostraram pra quem queria. E de cara limpa, né? Todos. Muita gente ali de então cara eu vou quebrar limpa. aqui, vou fazer também. Então, a quebradeira que aconteceu no Mineirão ontem, e o estádio não tem culpa de nada, né, gente? Tem culpado também. A impunidade desse país nosso é culpada do que aconteceu ontem no Mineirão. Então tem muita coisa pra gente falar aqui. Muita coisa. Porque ontem foi um dia foi revoltante tudo que a gente viu e ouviu. Deixa eu falar aqui antes do CJ, só da Claro, um recado rápido pra vocês aqui, que é do Claro Banda Larga. Seu próximo novo é ter internet pra bombar dentro de casa, é isso que você quer? Então vem pra Claro, a banda larga mais rápida do Brasil, comprovada com os resultados do Speed Test. Então assine 240 mega com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99,99 por mês. Tudo no Combo Multi. Tá esperando o quê? Seu próximo novo é ter a banda larga com fibra da Claro. Então acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Bom dia, CJ. Bom dia, meu querido Everton Guimarães. Se é que podemos usar essa palavra, sim, podemos. Estamos aqui mais um dia de labuta, de trabalho. Bom dia, Alê.
Bom dia, Eduardo Panzi, a você sócio, torcedor, colaborador do 98 Esportes. Colombiano, escritor Gabriel Garcia Marques, autor de uma crônica de uma morte anunciada. E o que vimos ontem nada mais foi do que o jogo de ontem apenas refletiu o que o Cruzeiro foi em grande parte desse ano. Um time frouxo, um time sem intensidade, um time medroso, escândalos fora de campo, uma diretoria amadora, contratos escandalosos, salários atrasados, alguns jogadores sem compromisso e sem o menor interesse em conhecer a grandeza da instituição, e digo alguns porque outros, como o menino Maurício ontem, ao acabar o jogo de forma prematura pelo árbitro, chorou, sofreu, como outros jogadores durante a temporada vinham chorando e sofrendo, Fabrício Bruno, próprio Henrique dando a cara a tapa, outros jogadores que conhecem o peso e a grandeza do Cruzeiro no Brasil, na América do Sul, e esses poucos nada conseguiram e foram contaminados pelas laranjas podres e por alguns jogadores que não merecem, aliás merecem serem lembrados sim, porque se a gente esquecer, se a gente passar pano, se a gente não falar e deixar pra lá, configura a mesma impunidade que o Eduardo Panzi trouxe aqui. Uma impunidade judicial, a outra impunidade esportiva. Esses jogadores que caíram com o Cruzeiro devem ser lembrados pro resto da vida. Pro resto da vida. Esses diretores que por lá passaram, e você, torcedor, que às vezes é iludido, e conheço muitos que são, por discursos e oratórias lindas e maravilhosas, que ao pegar o microfone eles começam a prometer tantas coisas que nos lembram políticos, porque muitos são políticos. Muitos têm envolvimento com a política e trazem essa oratória e essa verbalização que promove uma diarreia verbal, e infelizmente nosso povo brasileiro, tão carente, e aí o torcedor também e no momento de dor ele quer palavras de carinho, de consolo, e aí as coisas que penetram no ouvido de alguns conseguem convencer. A mim não convence não, mas não convence mesmo. Que tem que reestruturar, tem que começar do zero, tem que começar um novo Cruzeiro, sem esquecer as páginas heróicas e imortais, mas esquecer sim o 2019. A gente quer dar a vez para você, torcedor, falar. Grava um áudio, grava um vídeo, manda sua mensagem, porque eu vi dirigente falando balela, ó. Eu tô pouco me lixando. O que vai mudar agora? Vai mudar agora para 2019? Agora você, torcedor, você colheu uma coisa que você não plantou. E aposto que muitos, se tivessem a oportunidade de plantar, não iriam plantar essa semente escrota e de discórdia que foi plantada no Cruzeiro no ano de 2019. Interessante que você falou que colheu o que não plantou, e muitos desses jogadores que você citou não vão colher o que eles plantaram. Não. Porque você tem dúvida que Edilson vai arrumar time na Série A, que Thiago Neves vai arrumar time na Série A, que Egídio, que o próprio Dedé, o bonde dos nego velho, todo mundo vai arrumar time na Série A? E vida que segue pra eles, tanto faz. Você sabe? E quem vai ficar aí pra roer o osso? Quem vai ficar aí pra roer o osso? É Kaká, é Léo, é Henrique, Fábio, é Fábio, Maurício. Fabrício. Todo mundo sabe quem vai ficar. Todo mundo sabe quem vai roer o osso na Série B. Agora, quem vai seguir a vida na Série A como se nada tivesse acontecido, isso é o bonde dos nego velho. É o pessoal lá que fritou o Rogério Ceni no vestiário. O pessoal vai seguir a vida deles e tanto faz. Quem vai ficar aqui roendo o osso é o torcedor do Cruzeiro e essa meia dúzia de jogador aí que a gente citou, que sinceramente eu não consigo colocar culpa, não consigo ver culpa nenhuma desses caras que a gente citou, acabou de citar aqui, e nominalmente, tá? Fábio,
O próprio Orejuela, que eu nem sei se fica ou não, que é caro também, né? Aí tem Kaká, que é menino da base, Léo, Fabrício Ederson, Bruno, Henrique. Léo, Ederson, o próprio Henrique, que tem uma história gigante no Cruzeiro. Esses eu sei que vão ficar, esses eu sei que vão passar um 2020 complicado junto com o torcedor do Cruzeiro. Agora, quem realmente plantou pra colher, eu tenho certeza que não vai colher. Vão seguir a vida deles aí, vai ter bobo pra cair na ladainha deles de novo. Vai ter bobo pra contratar, pra chegar nos braços da torcida, fazendo festa. E é o que vai acontecer. A gente sabe como que funciona o futebol brasileiro, não só o futebol brasileiro, mas principalmente aqui, que é uma característica, parece que mais nossa aqui do que de fora, né? E eu tenho certeza que o CJ falou bem, né? Tem muita gente colhendo o que não plantou, mas eu sei que muita gente não vai colher o que plantou e que vai seguir feliz aí na sua vida, como se nada tivesse acontecido. Deixa eu chamar um intervalo. Só colocar rápido. uma foto no ar? Põe a foto aí, a foto da Santa Ceia do Cruzeiro. Pra falar que não sabia de nada, essa foto é de aí, abril. Essa foto aí É a Santa Ceia. diz muito sobre o rebaixamento do Cruzeiro. Tá ali, ó, eu não vou sei o nome de todos, mas tá o Gaúcho, o Conselheiro, Serginho Alterosa Nonato, Zezé Perrella, Itair Machado, Wagner Pires de Sal, Vimar Perrella, Gustavo Perrella, entre outros, porque eu não sei o nome de todo mundo. É a Santa Ceia, só que essa Santa Ceia tem um monte de Judas, né? A original tinha um só. Essa aí tá cheia. Essa foto é emblemática. Ó, Pra falar que não sabia, Ali, ó, Chapa, Wagner, presidente, Hermínio, primeiro vice. já estavam trabalhando. Gustavo Perrella, segundo vice. Chapa para 2020. Pois é. 2020. Olha lá, Hermínio também deve estar. Tá aí, ó. A Santa Ceia já comemorando o lançamento da chapa para 2020 em abril desse ano de 2019. Pra vir depois da coletiva do rebaixamento e falar que não sabia de nada, que o conselho não pode fazer nada, vocês já estavam planejando a chapa do ano seguinte com todo mundo. Falamos aqui semana passada, ou retrasada, não me lembro, sobre quem pariu as pessoas que fizeram isso com o Cruzeiro. O Zezé Perrella pariu essa turma. E não adianta dizer que não apoia, não adianta dizer que não apoiava, ele pariu essa turma. E ontem na Formou coletiva, todo mundo, cara, era nojento ouvir ele dizer a todo momento: eu quero estar aqui, eu quero participar do processo de reconstrução. Não, você quer se reerguer na política usando o clube como escada. O que eu achei E interessante. não adianta, que eu não tenho medo de você. Eu não tenho, aqui ninguém tem. Aqui ninguém tem. Alguém tem que falar. Porque se ninguém falar, vão continuar fazendo isso com o clube. O Cruzeiro precisa mudar. O Cruzeiro precisa sair das mãos dessa gente que colocou o clube na maior crise institucional / política da sua história. A situação do Cruzeiro é muito mais grave do que você, torcedor, imagina. Não é só pelo rebaixamento, acredite se quiser. O rebaixamento foi um detalhe. Tem muita coisa pior para acontecer. O Cruzeiro está entrando em 2020. O Cruzeiro está entrando em 2020. No ano que antecede o seu centenário, sem dinheiro, sem nada para receber, ou bem menos do que poderíamos imaginar que o Cruzeiro necessitasse para continuar sendo o clube do tamanho que é. Ele não tem mais dinheiro, não tem crédito, não tem onde buscar, tem contratos a serem cumpridos até o final do ano que vem, no mínimo, de jogadores que são caríssimos. E ontem o Zezé Perrella na coletiva, ele simplesmente disse: vamos ter que sentar para conversar, eu não sei o que fazer. Porque as informações não chegavam até mim. E por que você não chamou uma coletiva como a de ontem para apontar e dizer o que estava acontecendo no clube? A foto que o Du pediu para colocar na tela é de fato emblemática e explica muito bem quem costura a política do clube. Então não venha depois mandar o WhatsApp ameaçando, Ligar. porque não cola. O clube precisa passar por um processo de mudança e isso tem que acontecer já. Não tem mais tempo para esperar. Porque gente, vocês não estão entendendo, o Felipe Neto ontem, que é botafoguense, conselheiro. Tem nada a ver com Cruzeiro. Ontem ele fez lá uma thread que chama aquilo, né? Ele fez no Twitter explicando o Cruzeiro. Assustador. De uma forma que, porra,
assustadora. Obviamente que ele recebeu informações lá, ele como um conselheiro do clube lá, né? Recebeu alguma informação, que a gente vinha falando, porém em conta-gotas aqui, e ele destrinchou o clube ontem, e principalmente o processo futuro do clube. Ontem o Adilson Batista, depois do jogo, falava de um clube que vai disputar a Série B usando base, cara. Basicamente, você viu ele dizendo. Sim. Vamos ter que usar a base, jogadores jovens. Tá? De fato, o Cruzeiro tem jogadores aí. E caiu pela sexta vez ontem, né? Sétima vez. E a gente falou muito do Aliás, Wagner Mancini. Eu acho que o Adilson Batista, eu acho que é o recordista de Passou o Wagner Mancini. Aqui, ó. 2004 Grêmio, 2011 Atlético Paranaense, 2012 Atlético Goianiense, 2013 Vasco, 2015 Joinville, 2018 América e agora o Cruzeiro. O 7º rebaixamento na carreira. E lembrando que é o menor, mais caiu. É o menor dos culpados. Não, só sim, pra deixar mas claro. É o menor dos culpados, mas vamos lá. Né, Vamos lá. 100% de derrota, né? Mas tem que 3 ser jogos, 3 destacado. derrotas. O Argel somou 2 pontos. Ele vai ficar pro ano que vem pra Série B porque ele merece ficar ou porque ele é amigo do Perrella, porque ele é amigo de quem tá amigo hoje. do rei, né? Aí que tá, amigo cara. do rei. Aí que tá. Fizessem um contrato com ele, como fizeram, por exemplo, com o Wagner Mancini, como o Zé Ricardo fez lá com o Internacional. Até o final do ano pra depois meu querido, depois nós vamos sentar e avaliar. Porque Série B, aqui, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Série B, a pegada é outra. Não adianta você colocar jogador malabarista na Série B que não vira não, irmão. Série B é pau. Tecnicamente, pra mim, é fraquíssima. A Série B é físico. Mas é físico pra caceta. E outra coisa, e a tendência desse crescimento físico, você vai rebaixando de série, o futebol vai ficando mais físico, menos técnico. Claro. Então, não tem dessa de montar time malabarista, não, que não vai virar. Não tem dinheiro pra manter essa folha. E não tem dinheiro pra manter essa folha. O que rescisão vai é caro. Onde o Cruzeiro vai arrumar dinheiro pra pagar a rescisão do quanto você acha que custa uma rescisão do Edilson, do Egídio, do Thiago Neves. Aliás, a festa, festão na casa do Thiago Neves a madrugada inteira, mas como já foi afastado, problema dele. Mas então, como é que você vai pagar, cara? Vai virar feira. Como é que você vai pagar? Você vai ter que barganhar com esses caras? E agora o clube, que ficou na mão dessa gente que lá está, que derrubou, vai ficar na mão dos jogadores, que os jogadores vão fazer o que quiser. Meu querido, eu tenho um contrato. Vai virar Você não vai feira. me colocar pra treinar em separado? Eu vou ficar por aqui, vocês vão ter que morrer em quase 800, se não for mais. Treina de manhã e faz festinha à noite. É isso aí. E aí? Então, a história é muito pior. O rebaixamento simboliza o fracasso maior. Mas o que ainda vai acontecer pela frente, é muito pior. É muito pior. E só não enxerga quem não quer. Rápido intervalo, voltamos já. Estou de volta com 98 Esportes aqui pela sua Rádio do Bem. Antes da gente bater um papo com o Coronel Tran, que tá na linha conosco, só rapidamente falando de Meta Energia. Para você que quer economizar energia de um jeito limpo, sustentável, sem muito esforço, você pode. A Meta Energia, pessoal, para quem ainda não sabe, é uma empresa que faz a ponte entre geradoras de energias renováveis e você que é consumidor final. O resultado disso é uma conta de luz mais barata. Então, você vai. E outra coisa, não muda o seu fornecedor de energia. CEMIG, normal, não muda nada. Você só vai entrar no site, fazer um cadastro e na próxima fatura já vem o seu desconto de até 15%. Então acesse agora descontonaenergia.com.br. Descontonaenergia.com.br. 8h49, estamos na linha com o Coronel Tran. Prazer mais uma vez recebê-lo, Coronel. Para principalmente fazermos aqui, depois das cenas que assistimos ontem, aterrorizantes dentro do estádio, fora do estádio, toda a confusão, toda a briga, tudo que aconteceu e o saldo de tudo que nós assistimos ontem, Coronel. Seja bem-vindo. Bom dia, Everton, bom dia a toda a bancada, ali, Edu, CJ, bom dia a todos os ouvintes. Realmente, CJ, Everton, a situação ontem foi lastimável, comportamento da torcida, de forma aí a gente chega a questionar o que o ser humano pensa no momento desse lá, que se passou no Mineirão ontem. Realmente muito, muito complicado. Coronel, bom dia, é o Edu falando, obrigado por falar com a gente. O senhor esteve aqui no programa logo depois do clássico e entre as coisas que nós discutimos, a impunidade foi uma delas, né? E a gente falava que a polícia prende, no dia seguinte estavam soltos, falamos até do dia do clássico, né? Quantos foram presos e quantos já estavam nas ruas no dia seguinte. Você não acha que muito do que aconteceu ontem,
de quebra-quebra de cadeira, de arremesso de coisas dentro do gramado, está diretamente ligada a essa impunidade, porque no clássico várias pessoas quebraram cadeiras, arremessaram grades, arremessaram garrafas e nenhuma delas foi punida, nenhuma delas foi presa, o nome de nenhuma delas foi para a imprensa, como daqueles dois que cometeram injúria racial foi. Essa impunidade, ela é um combustível para que isso se repita a cada jogo? Bom dia. Eu acho que realmente essa questão da punição, a punição acaba sendo bastante leve ou nem existindo quando, na maioria das vezes, ela acaba influenciando sim. Mas eu acho que nós temos que também, responsabilidade muito grande individual e também ela se torna geral quando as torcidas organizadas, na verdade, se organizam para o cometimento de crime, que parece, né? Mas, tendo em vista as imagens que nós vimos, que nós passamos no Mineirão ontem, mas nós estamos num trabalho muito bom com a Polícia Civil e o MP, de identificação, inclusive, ainda do clássico. É um trabalho realmente um pouco mais demorado, mas para que ele seja bem feito. Mas nós vamos chegar a um denominador aí que talvez seja inédito aí no Brasil inteiro. A gente não pode ainda falar para que não atrapalhe nada, mas seja inédito no Brasil inteiro aí em relação a essas pessoas que estão cometendo crime no estádio. Coronel CJ que está falando, bom dia, obrigado por participar aqui, não da maneira que nós gostaríamos, mas esclarecedora. Eu sei que a Polícia Militar, junto com o Ministério Público, eles trabalham de uma maneira preventiva e até a carga de ingressos colocada, a opção pela torcida única, tudo isso era convergente para uma prevenção de uma tragédia ou de uma tentativa de diminuição de alguns problemas. Só que mesmo com isso, nós estamos tendo problemas. O Mineirão já jogou para 100 mil, já jogou para 80 mil, aí fizeram uma reforma para 60 mil, aí ontem colocamos 30 mil e os problemas vêm sendo corriqueiros. A violência generalizada e banalizada, ela acontece com 100 ou com 30 mil. Ou daqui a pouco, nós vamos jogar no Mineirinho e depois em estádios menores, ou nós vamos jogar de portão fechado. Na sua opinião, o que tem que ser feito, coronel? Na verdade, o que a gente... Nós estamos buscando agora tecnologias, aí junto com o Ministério Público, mais movimentando a federação, para que nós possamos trabalhar individualmente, trabalhar o CPF do torcedor. E aí a gente consegue banir principalmente essas pessoas que são identificadas. Vamos trabalhando nisso já para o próximo ano, se a gente conseguir já fazer os testes. Tecnologia, por exemplo, que pode ser utilizada, que se usa hoje nos estádios do Rio Grande do Sul, que é tanto reconhecimento facial quanto a questão de reconhecimento digital. Então nós começamos a tirar o CPF, começamos a ter punições, como foi dito mais cedo aí, começamos a ter punições mais efetivas, a gente consegue ter um controle maior. O que nós fizemos ontem para que a gente tivesse uma situação mais controlada? Se for observar, nós temos um número de presos totalmente aquém do que nós tivemos no clássico Atlético Cruzeiro. Porque ontem, durante o decorrer do jogo, nós tínhamos equipes separadas para efetuar a prisão. No decorrer do jogo, e vendo o público que estava no campo, vendo que o público era muito mais de pessoas de bem do que de torcidas organizadas, nós decidimos usar essas pessoas, esses militares que estavam para prender, nós decidimos usar isso para que fizesse a proteção e a retirada das pessoas de bem do estádio, crianças, etc. Você tem ideia? Eu mesmo cheguei a tirar a criança por dentro do gramado, passar criança, famílias que estavam ali no setor inferior amarelo, por dentro do gramado para facilitar esse escoamento, para facilitar que essas crianças não fossem feridas com aquele lançamento de cadeiras, lançamento. O pessoal quebrou as cadeiras do Mineirão, depois foram as antigas radiais dos bairros, quebraram a televisão. Então isso passa, isso é muito além do que a torcida organizada, isso é muito além do que a paixão do futebol. Isso realmente é vandalismo, é criminoso, não tem nada a ver com as torcidas que vão para o campo para divertir. Coronel Tran, as imagens que nós estamos mostrando aqui são imagens do Esporte Interativo. Nós temos fotos aqui da agência AFP, do grande Douglas Magno, lá um trabalho excepcional de fotografia. Nós temos aqui fotografias do próprio Mineirão, do estrago que foi feito lá. Nós temos imagens de torcedores com a cara limpa, simplesmente sem o menor constrangimento, arrancando as cadeiras e jogando essas cadeiras contra quem quer que seja, ou quem quer que fosse. Agora, a pergunta que fica para o senhor: a polícia pretende usar essas imagens, apresentá-las à justiça e pela experiência que o senhor tem, o senhor acredita que essas imagens possam servir
para punição, enfim, de alguém, porque quando envolve futebol, lamentavelmente as coisas são muito atenuadas, né? Parece que tem uma tolerância maior com os crimes que são praticados dentro de um estádio. O senhor, pela experiência que tem, acredita que alguém, enfim, será punido? Everton, o que acontece? Ontem mesmo a gente teve uma pequena reunião com o delegado, o doutor Denilson, que tem nos ajudado bastante, da delegacia de eventos, a doutora Fabiola, e realmente a identificação dessas imagens nós vamos partir para uma outra forma de atuação. Nós vamos partir com uma forma aí, porque aquilo ali chega a ser ali pessoas que se juntam para cometer crime, foge só do crime de dano, etc. Ele vai além disso. Então realmente essas imagens elas vão auxiliar muito as polícias, a gente auxiliando agora a Polícia Civil na captação das imagens. Nós temos imagens aí feitas por próprio policial, nós temos imagens do próprio estádio, imagens da mídia, e vamos sim tentar chegar em cada um desses indivíduos aí para que a gente possa ter uma punição efetiva, para que a gente possa entrar em 2020 aí com uma situação mais tranquila nos estádios. O Serviço de Inteligência da Polícia identificou antes do jogo que problemas como o de ontem poderiam acontecer e já que o Serviço de Inteligência trabalha muito com essa medida preventiva, a polícia fez algo diferente ontem para tentar evitar o que nós assistimos e essa medida falhou, coronel. O senhor acredita nisso? Na verdade, nós fizemos ontem o maior aproximado possível das torcidas. Você tem ideia, você deve ter visto lá que nós colocamos a pavilhão no local de origem dela sozinha lá para evitar aqueles conflitos que aconteciam lá no setor sul, setor amarelo. O que acontece? A organizada aparentemente pelo local, a Massa Azul começa a quebrar cadeiras e isso se torna dentro do estádio todo, o que não estava sendo comum. Se torna principalmente no setor ali do amarelo em direção às tribunas. E nós vamos ter intervenção rápida, mas com um cuidado muito grande, porque é aquilo que eu tenho falado sempre, que nós estamos no estádio para garantir a proteção do cidadão de bem. Então nós vamos fazer uma intervenção pontual e tentando retirar ao mesmo tempo daqueles locais críticos o cidadão de bem. Então a gente tem um avanço dentro do campo, mas se a gente quisesse, como um batalhão de choque, a gente poderia resolver aquilo em um minuto. O problema é que a gente tem que resguardar as vidas das pessoas de bem. Não é um problema, o nosso objetivo é resguardar a vida das pessoas de bem. Então foi isso que nós fizemos o tempo inteiro, resguardar a vida, e nós estamos progredindo dentro da arquibancada, com risco de queda, o risco de loteamento, nós estamos progredindo rapidamente e usando equipes para retirar. Então assim, eu não entendo como fala, o problema é que nós focamos o tempo inteiro, o nosso objetivo o tempo inteiro foi tirar pessoas de bem. Isso, a gente pode dizer que a gente fez com sucesso, porque nós não temos crianças feridas, não temos idosos feridos, mulheres feridas, nada disso, pelo trabalho que foi feito pela tropa do batalhão de choque, em retirada dessas pessoas de bem. Se a gente for pensar para o batalhão de choque, como a gente tem conversado, é de interdição do estádio. Então a gente poderia entrar lá e fazer o que tinha que ser feito de forma bem rápida. O problema é que a gente optou por resguardar a vida das pessoas de bem. Dali a gente foi fazendo isso mais lento e retirando as pessoas de forma lenta, e nós tivemos um saldo, se for olhar, dentro das 25, 26 mil pessoas que estavam no estádio, a proteção das pessoas de bem foi praticamente garantida. Muito bem, muito obrigado, Coronel Tran. Até uma próxima oportunidade. Estamos à disposição, um grande abraço, estamos sempre à disposição, agradeço aí o espaço sempre. Muito bem, são 8h59. Nós teremos também daqui a pouco um posicionamento do Mineirão com relação à quebradeira que foi feita ontem. Nós temos inclusive imagens aqui, as fotografias para quem ainda não viu. Mostramos agora fotografias da agência AFP, fotografias que chamam a atenção, né? Foi um trabalho impecável do Douglas Magno, e mostramos imagens também do esporte interativo, imagens aterrorizantes, principalmente porque tem crianças nas imagens. Agora, eu vou dizer uma coisa, eu não tenho nada com a vida de ninguém, mas eu acho muito, de certa forma, irresponsável você ir para um estádio num jogo como o de ontem, que todos nós sabíamos que poderia terminar desse jeito, e você levar crianças de 3, 4 anos e colocar essas crianças ali no meio dessa confusão, gás de pimenta, bomba, violência, cadeira voando. Você precisa preservar, né, no mínimo a vida dos seus filhos, né, cara? Eu sei que você levaria seu filho num jogo como o de ontem, CJ? Eu não levaria minha filha nunca num jogo como o de ontem, sabe? Eu não tô querendo colocar a culpa na vítima, não, pelo amor de Deus. Você só tá dando uma opinião, eu também não levaria. Só dando uma opinião, não, pelo amor de Deus, o Estado, a segurança é dever do Estado, é direito dos cidadãos, mas principalmente a segurança fora do estádio, né?
Mas ali dentro do estádio, eu obviamente que eu não compactuo com esses vagabundos, bandidos, aqueles são bandidos, gente quebrando cadeira, arremessando a cadeira a esmo, sem não imaginar onde essa cadeira pode chegar, e isso aí nós temos que repudiar sempre, pedir punição, e tomara que sejam punidos, embora a gente não acredite, tomara que sejam punidos. O bandido tem que se ferrar sempre, mas tem que ter responsabilidade também, cara, não dá. Deixa eu só ler uma mensagem aqui, acho que ele teve lá no Mineirão ontem, o Helder Pelé, sempre participa com a gente aqui, ele fala aqui, ó, a PM tinha que ser parabenizada, pois a tragédia iria ser pior se fosse outro estado, pois o Mineirão é um dos estádios com acesso fácil ao campo, e a PM protegeu bem esses locais, principalmente no setor amarelo. Acredito que o Helder esteve lá no Mineirão, né? E tá dando o seu depoimento aqui. Valeu, viu, Helder? O Netinho Morada, a mesma coisa. A polícia foi correta na intervenção de ontem. Eu estava no setor amarelo superior, não vi nenhum excesso. Errado é quem quebra e quer jogar bomba no policial. Parabéns, PM. Mais um depoimento de quem estava no estádio ontem.